Gosta. Ele vem. Eu estou aqui com as meninas do NUMAN, certo? É um núcleo de manicures. É uma... Elas vão dizer o que é. Não é uma associação, mas é um núcleo. É um núcleo de mulheres empreendedoras. É um núcleo de mulheres corajosas. É um núcleo de mulheres que gostam de fazer a diferença na vida das outras mulheres, né? Então, eu estou aqui com Evelyn. Isso, eu estou com Tati, certo? Ô, Sibeli, deixa eu ver. Tati vai apresentar aqui um pouquinho. A gente vai dividindo o nosso microfone, tá certo? A rádio é assim, a rádio é nossa. Mas, por que, Juliane, a gente trazer essas mulheres? Porque, às vezes, Tati e a Evelyn, Sibeli, o Rubens, que está aqui, a gente observa muito mulheres, e eu falo de mim, enquanto mulher acima de 40 anos, com muita dificuldade de encontrar emprego, certo? Principalmente nas fábricas, no comércio. E a gente tem que dar alternativas. E vocês estão aqui com essa alternativa, que é fazer realmente a gente deixar a gente mais bonita. Então, eu estou aqui com Tati. Tati, apresenta o NUMAN um pouquinho para a gente. Evelyn, na sequência, por favor. O NUMAN, boa tarde aos ouvintes. O NUMAN é o núcleo de manicures que a gente trabalha há mais de uma década, lá em Feira de Santana. A gente acolhe não só as manicures lá de Feira, mas as manicures dos municípios vizinhos. O objetivo principal é fortalecer o segmento de manicure. Temos outros núcleos, mas eu estou falando especificamente do núcleo de manicure, e fazer com que essas profissionais passem a ter mais independência, seja ela financeira, emocional, e tudo isso com o apoio da Associação Comercial e do SEBRAE. Que bom, o SEBRAE também no meio. O SEBRAE, ele é o nosso principal apoiador. Então, só existe o Projeto Empreender porque ele tem esse aporte do SEBRAE e funciona dentro de uma associação comercial. Qual a associação comercial? A CEFES, é a Associação Comercial e Empresarial de Feira de Santana. Mas em outros municípios que também têm associação, pode sim acolher um projeto como esse. Vamos trazer esse projeto para Berimbau também. O Empreender, ele tem mais de 25 anos. Vamos começar a pensar. Gente, eu estou aqui também com Evelyn, a gente está falando, né, que ela você é uma profissional oriunda da NUMAN. Conta um pouquinho de sua história, fala também da sua relação com esse núcleo de mulheres empreendedoras. Então, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Sobre o NUMAN, como eu sempre falo, é emocionante lembrar da minha trajetória quando eu iniciei sendo manicure. Não havia perspectiva de evolução. Sim. Vamos pensar assim, você sente que tem o dom, você gosta daquilo, e você começa a trabalhar em casa. E quando eu conheci o NUMAN, eu vi uma outra realidade, que eu poderia sim ser uma mulher empreendedora, que eu poderia viver, não sobreviver, do meu próprio negócio e me capacitar cada vez mais. Então, dentro do NUMAN, eu me vi como uma empresária, eu me vi como uma mulher poderosa, que pode aprender sempre. Um dos nossos lemas é manicure estuda sim, porque dizem que a profissão de manicure é para aquela que não estudou, não encontrou uma outra oportunidade. E muito ao contrário, no núcleo nós aprendemos, nós carregamos isso dentro do nosso coração. Que manicure estuda e sim, e muito, sobre vários assuntos, como direitos, saúde, como técnicas, patologias. Nós somos realmente muito bem capacitadas para trabalhar com o público. Pois é, exatamente, Sibeli. Gostei porque, veja bem, eu acredito, sabe, que há uma necessidade de todas as profissões, de que todas as profissões tenham consciência, né, de que dá para ser cada dia melhor, com um melhor aprimoramento, desde que se tenha acesso a essas informações, né? Muitas pessoas, às vezes, fazem de qualquer jeito porque não tem noção de que existe a necessidade, principalmente nos tempos de, como você falou, patologias. Uma pessoa pode transmitir para outra hepatite, AIDS, tudo, porque se você está transmitindo com sangue, micoses das mais variadas, né? Então, unicorcose, né? A gente tem a unicofose. Isso, obrigada. Nem sabia do nome. Gente, eu estou começando a receber aqui algumas mensagens. Gente, quem quiser fazer perguntas, meninas,
através do 75992036677 ou 75992036677. Estamos com profissionais aqui que estão trazendo, quem sabe, para a nossa cidade, principalmente hoje para a Feira de Santana, um núcleo de formação de mulheres empreendedoras, de mulheres que querem fazer diferença na vida de outras mulheres. E a manicure é uma delas, certo? Certo. Eu fiz um entendimento assim, a gente trazer possibilidade de trabalho, de fazer desenvolver. A gente tem uma cidade muito desenvolvida, próspera, uma região muito grande e que o povo gosta de trabalhar. Não é isso? E Tá? tem espaço. Tem espaço, tem espaço. Pois é. A gente tem aqui algumas perguntas, Sibelas, que a gente foi construindo ao longo desses dias. E assim, uma pergunta que eu acho interessante, viu, Tati, para você e eu. Como é que o núcleo pode beneficiar os profissionais? Qual é a forma, qual é o método que ele usa? Porque, por exemplo, a gente tem aquela manicure que ela faz no tato, né? Que ela não tem a formação. Mas tem aquela que também não tem a formação que quer começar. Como é que funciona esse trabalho do núcleo de manicures? Como é que funciona isso aí? Acontecem reuniões mensais e periódicas. E essas reuniões a gente trabalha a técnica e a outra parte também, a parte financeira. Não adianta só ela ter a técnica e não saber o que fazer com aquele dinheiro. Não adianta ela ficar em casa escondida e não ter outras pessoas que possam apoiar essas empreendedoras. E o Numan é isso. O Numan é um núcleo onde empresárias do mesmo segmento não se veem como concorrentes. Sim. Se veem como parceiras. Talvez falte isso. Então, você que é manicure, que está em casa, muitas vezes isolada, porque é assim que a empreendedora ela fica isolada. Não se deixe, não se permita ficar nesse local. Busque empresa, eu não estou falando apenas de manicure, de repente um mercadinho de bairro, uma farmácia, uma escola. Busque pessoas que possam agregar e crescer com vocês. E é isso que a gente faz dentro das reuniões de núcleo. E como é que funcionam essas reuniões, Evelyn? Olha só, essas reuniões, como falamos, funcionam periodicamente, ou de 15 em 15, ou de 30 em 30. Sim. Nós sempre planejamos um roteiro que seja pertinente à necessidade da manicure. Que necessidade é essa? Um fluxo de caixa. Não sei separar o profissional do pessoal. Hoje, nós sabemos que temos que ter uma conta para o nosso trabalho e outra pessoal. Como eu vou divulgar o meu trabalho? Meninas que têm dificuldade no vídeo, mas pode ter facilidade no post. Então, a gente também capacita dentro da área do marketing, da divulgação, do autolançamento. Né? Porque muitas vezes não dispomos lá já de conseguir um profissional que tome conta do Instagram, exemplo. Mas nós ensinamos que a própria manicure, ela precisa saber tirar uma boa foto. Sim. Ela precisa saber escrever nas redes. Então, meninas que antes nem um oi, bom dia falava já. Oi, agenda aberta, estou esperando por você. Já começou. Então, vai desinibindo, Sim. vamos aprendendo o cuidado financeiro, o cuidado pessoal também, porque nós tivemos até treinamento de inteligência emocional. Sim. Porque como que você vai atender se você nem se conhece? Então, saber entender as próprias emoções é extremamente importante para conhecer a emoção do outro. E saber dar um atendimento humanizado E ali fazendo profissional. também que a gente deve, ó, eu vou lhe dizer, viu? Que a gente conversa e fala de tudo, viu? Somos terapeutas também. É verdade, é verdade. Rubens, tem alguma pergunta, Rubens? A questão do podólogo tem alguma diferença, manicure? Sim. Claro. Boa pergunta. Boa Essa pergunta. Aqui a gente Ah, tinha... boa pergunta também. Qual a porque- diferença de podólogo para manicure? Aqui o secretário de Agricultura, acho que era Raimundo, era Raimundo podólogo. podólogo. É, tudo a ver, né? Cuidar de pé de planta. Adoro. Ok, obrigado. Ele ficou vermelho. Ele sabe que ele soltou uma pérola. Ele sabe. Raimundo podólogo pega cuida de pé de planta. Planta. Secretário de Pé de Agricultura. gente. No dia do Baldê, espera aí que a gente vai. Deixa a gente ouvir uma mensagem aqui, por favor, rapidinho, Evelyn. Que dia bom, Gel. Você é maravilhoso. E é Rubens. Boa tarde a vocês. O pessoal das casas mandou um abraço para vocês hoje. O pessoal que está aí rodando. A BR-320 deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Perdi um pneu tem uma semana, deu uma melhorada. Evelyn e Tati, por favor, qual a diferença de podólogo para manicure?
Vamos lá. Vamos lá. A manicure, ela tem o poder de embelezar as unhas. Nós ficamos num trato, vamos dizer, de forma chula, é superficial. Sim. Nós lixamos, polimos, cortamos, esmaltamos, fazemos spa nas mãos, nos pés, que é esfoliação, hidratação, massagem, mas nós não podemos desencravar unhas. E o que é desencravar? É, de fato, unhas que crescem com formato para dentro da carne. Unhas que estão feridas, já purulentas, Sim. com inflamação. O podólogo, ele tem o álibi, ele tem a capacidade, ele tem todo o direito de usar bisturi. Exemplo, a manicure não. Sim. Então, o podólogo, ele trata de patologias que são invasivas, tratamentos invasivos que utilizam agulha ou o bisturi para desencravar essas unhas, seja através de uma unha que entrou muito na carne ou a onicofose, como nós falamos, que é o excesso de pele na lateral. A onicocriptose é a unha encravada. Então, só o podólogo pode tratar, por exemplo, de pés assim diabéticos com inflamações, porque a manicure não tem essa capacitação para esta área invasiva. Então, a manicure, ela embeleza, ela cuida, ela dá cor, ela relaxa. Né? Nós somos chamadas de terapeutas por isso, porque nós não podemos tratar dessa forma. Até mesmo receita de medicamento, só o podólogo pode passar. Entendi. A manicure não pode dizer, toma nimesulida, coloca um pauzinho aqui em cima. Sim. Nenhum tipo de medicamento a manicure pode passar. Entendi. Tem alguma coisa a completar, Tati? Não, é justamente isso. É importante que, às vezes, o cliente ela chega na profissional e diz, desencrave minha unha. E a Evelyn falou, a gente falou no início do programa sobre pessoas com diabetes. Imagine um risco que se corre com uma pessoa que não é capacitada para. Isso. E aí acaba danificando, trazendo um prejuízo à saúde muito grande àquele cliente. E os profissionais, as manicures, elas precisam ter essa responsabilidade com quem chega até elas. É verdade. Se vai ter alguma... Olha, hoje em dia eu tenho visto no trabalho, né? Muitas pessoas com amputações, né? De membros, mãos e Isso. pés, né? E justamente começaram com pequenos machucados, até muitas vezes provocados pelo Sim. manuseio, né? De Ou a alicates, própria manicures. pessoa. Exatamente. Então, assim, é por isso que é tão importante dar noção às pessoas, né? O diabético, ele tem uma dificuldade de cura, né? Então, Cicatrização. E cicatrizar. dentro do núcleo nós aprendemos sobre a cuticulagem diabética. É uma das coisas que eu aplico dentro do meu espaço, por exemplo. Nós utilizamos a cureta e não o alicate. E eu tenho até testemunho de cliente diabético, pai de uma cliente minha. Por ela confiar no meu trabalho, da manicure clássica, ela, vou levar meu pai. Mas, normalmente, os senhores são teimosos. Ele, tá doendo aqui, mas eu quero que corte. Adora futucar. Então, vamos lá olhar. Quando eu vi, a unha estava inflamada, purulenta, eu falei, aqui é caso de podólogo. E aí, prontamente, ela fez, olha, papai, eu confio no trabalho de Evelyn. Se é podologia, vamos para a podóloga. E indiquei. Depois, a podóloga entrou em contato comigo e falou, olha, você fez um protocolo de excelência. Porque nem eu poderia mexer na unha dele naquele estado. Tive que encaminhar para o médico para que fizesse um tratamento de retorno da circulação da área dos pés, porque estavam com as veias obstruídas. Imagina. Não, Se eu tivesse que... Eu quero esse dinheiro para mim. Sim. Eu seria muito irresponsável. Com certeza. Então ela falou, você salvou uma vida, porque poderia ter um sangramento que não ia parar. E veio o amputamento. Ou então a necrose, já que tinha uma Isso. questão de vascularização, não estava fluindo bem o sangue para aquela região, acontece muito. Então nós temos testemunhos reais do que a gente aprende no núcleo, bota em prática e realmente funciona. É por isso que eu acredito justamente nisso, nesse aperfeiçoamento profissional. Porque nós estamos Eu vivendo... não sabia, ela falou uma coisa aí, por exemplo, honestamente, eu sou enfermeira, Sim. certo? Que não usa alicate em diabetes. Não, cureta. Minha mãe é diabética, está internada. E aí ela disse que estava com a unha encravada esses dias, né?
E aí, realmente, quem foi desencravar foi uma podóloga. Ela foi e amanhã não sentiu mais nada. Então, realmente é um trabalho com responsabilidade. Então, Isa, que é a nossa podóloga, aí um abraço para você. Realmente, e é treinamento, é aperfeiçoamento. A podologia não é só um dia de curso, não é isso? Não, eu existe um acho que é um curso curso específico, um curso técnico. Duradouro, né? Sim. Então é isso. Então a gente tem a manicure e a podóloga. E a gente tem esse núcleo aqui para a gente poder, né? E uma coisa interessante.